Informação exclusiva, o Flamengo está de olho em Gabriel Jesus. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes da conversa e como é que fica o Palmeiras nessa história. Mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Paulinho, jogador do Palmeiras, acaba de fazer 2 notificações extrajudiciais contra o Atlético Mineiro, seu ex-clube. Tudo por causa de pendências do Atlético. O Galo ainda não pagou 4 parcelas referentes à luva, do período em que ele era jogador atleticano e também 20% da negociação que envolveu o Palmeiras. O Palmeiras comprou 100% dos direitos econômicos do Paulinho, o atacante teria direito a 20% do negócio. O Atlético recebeu o dinheiro do Palmeiras, mas não repassou para o atacante. Bora falar agora sobre Gabriel Jesus, informação importante. Uma fonte rubro-negra, a mesma que me cravou algum tempo atrás sobre as contratações do lateral Danilo e do meio-campista Jorginho, assegura que Gabriel Jesus faz parte dos planos do Flamengo e que já existiram rodadas de negociação e conversas entre Flamengo e Arsenal e Flamengo e Gabriel Jesus. Não se trata de uma operação fácil, a ideia do Fla era contratar o jogador por empréstimo com obrigação de compra. Simultaneamente a essa informação, li que nos portais ingleses que o Arsenal cogita negociar o Gabriel Jesus. O André Berta, que é o diretor esportivo do clube, avalia negociar o atacante brasileiro de 28 anos de idade, que na temporada passada foi bem abaixo do que se imaginava. Foram só 27 partidas, sendo 13 como titular, 14 como reserva. Gabriel Jesus marcou 7 gols e deu 2 assistências. O ex-atacante do Palmeiras e da seleção brasileira agrada, encanta o técnico Felipe Luiz, que entende que o Gabriel Jesus tem todas as características que ele busca num centroavante. Algo diferente em relação ao Pedro, jogador mais estático, sem tanta mobilidade e que não é capaz de agredir e marcar pressão no momento sem bola. Diante desse cenário, dá para dizer que o Flamengo tenta a contratação do Gabriel Jesus, mas repito, não se trata de um negócio simples. O Gabriel Jesus hoje está avaliado em 32 milhões de euros. Detalhe importante, o maior valor de mercado do Gabriel Jesus na carreira dele foi de 80 milhões de euros. Se o Flamengo conseguisse contratá-lo, estaria fechando com o jogador no seu momento de baixa. O contrato do Gabriel Jesus com o Arsenal só se encerra em junho de 2027 e em vários momentos da carreira ele já declarou que se fosse para voltar para o futebol brasileiro, daria preferência ao Palmeiras. O grande ponto é que o Verdão não precisa de centroavante nesse momento. Acaba de fazer o maior investimento da sua história, 25 milhões de euros, na contratação do Vitor Roque, jogador com as mesmas características do Gabriel Jesus. Verdão que ainda tem Flaco Lopes à disposição para disputar a posição com o Vitor Roque. Diante disso, sem o Palmeiras como concorrente, o Flamengo imagina ser capaz de avançar nos próximos dias em relação a Gabriel Jesus. A busca por um centroavante é real. Nessa sexta-feira, inclusive, surgiu a notícia sobre o interesse rubro-negro na contratação de Beltrán, centroavante argentino formado no River Plate e que pertence à Fiorentina, operação que poderia girar na casa dos 15 milhões de euros. Só para completar em relação ao Fla, Bruno Henrique virou réu na justiça nessa sexta-feira. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público por fraude em competição esportiva. Vale a lembrança de que em 2023, Bruno Henrique teria tomado um cartão amarelo de propósito no jogo contra o Santos para facilitar ou para garantir ganhos a seus familiares e também a apostadores profissionais. A tendência é que o Bruno Henrique seja julgado ainda nesse ano, correndo o risco de uma punição extremamente pesada. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de te atualizar sobre Mike, que já tomou sua decisão. O lateral direito, de 32 anos de idade, do Palmeiras, escolheu jogar no Santos. Ele tinha a possibilidade de prorrogar seu contrato no Palmeiras por uma temporada, de jogar no Grêmio, onde receberia até mais do que no Santos. A proposta gremista lhe garantiria 50 mil reais a mais de salário por mês. Mas o Mike optou pelo Peixe, pela presença do Alexandre Matos, pela presença de Neymar e por todas as referências que Zé Rafael, seu velho parceiro de Palmeiras e atualmente no Santos, passou por tudo que está vivendo lá na Vila Belmiro. O Mike já tomou sua decisão e espera ser apresentado na Vila Belmiro no início da próxima semana. Ele discute os últimos detalhes da rescisão contratual com o Verdão, com quem tem vínculo até dezembro desse ano. O Mike é um dos mais antigos no elenco palmeirense, havia chegado em 2017. 3 brasileiros, 4 paulistas, 2 Libertadores, entre outros títulos. Durante todo esse período vitorioso, o Santos conseguiu convencê-lo a fechar também, graças a um contrato até dezembro de 2027.
Santos que passa a ter o lateral direito do Palmeiras, o Mike, e o lateral direito do São Paulo, o Igor Vinícius, que já havia sido anunciado. Agora de falar sobre o Palmeiras, que conseguiu a renovação de contrato de Piquerez. Nessa sexta-feira, o Verdão anunciou de forma oficial a extensão do vínculo do lateral esquerdo uruguaio, que fica até 2030. Notícia super importante, até porque o Piquerez vinha sendo alvo de vários clubes do exterior. Recentemente, um time da Itália e outro da Inglaterra procuraram o Palmeiras em busca de mais informações para iniciar uma negociação. Também já havia contado para vocês sobre o interesse do Piquerez em ser negociado. Ele entende que já havia alcançado uma idade suficiente para se mudar para a Europa sob o risco de, caso não saia agora, perder a oportunidade de atuar num grande clube do futebol europeu. Pois bem, o Piquerez passa a receber bem mais do que R$1 milhão por mês de salário, no mesmo patamar de Alexandro, lateral esquerdo, mais bem pago do futebol da América do Sul e que defende o Flamengo. A perspectiva do Piquerez a médio e longo prazo é de seguir os passos do Gustavo Gomes, tornando-se um dos líderes e referências do elenco alviverde. A expectativa do Palmeiras agora é de que, mesmo em caso de outras ofertas da Europa, o Piquerez nem cogite a possibilidade de trocar o Verdão pelo velho continente. Boa noite, Nicola. O que há de verdade em Richarlison no Palmeiras com a proposta de 20 milhões de euros? Esquece, chance nenhuma. O Richarlison acho até que deve sair do Tottenham, mas se for para sair, deve pintar ou na Turquia ou no futebol árabe. E o Palmeiras não tem condição de fazer investimento em mais um centroavante, nem faria lógica, tá? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade do meu Palmeiras? Estamos juntos aqui de São Luís do Maranhão. Um abraço para todo mundo do Maranhão. Sobre o Palmeiras, Piquerez teve o contrato renovado. Verdão está atrás de um volante em caráter de urgência. O Mike está indo para o Santos. A definição aconteceu nas últimas horas. Ele tinha contrato com o Palmeiras até dezembro e o Palmeiras topou conceder o jogador de graça. Rescisão automática. O Mike economiza mais ou menos R$500 mil por mês do Palmeiras. Tinha perdido espaço e era uma terceira opção para o setor, né? Acho que não vai fazer falta. O Caian Teodoro, o Palmeiras, será que vai atrás do Gabriel Jesus? Caian, não acredito nessa possibilidade. Não acredito mesmo, até porque o Palmeiras já gastou um caminhão de dinheiro para a contratação do Vitor Roque. Não tem muito sentido você ter Vitor Roque e Gabriel Jesus, tá? Embora o Gabriel Jesus me pareça mais jogador. O Rafael Faria, boa noite, Nicola. Pode atualizar as notícias do Verdão? O Mike está acertado com o Santos mesmo? Sim, vamos começar por essa do Mike. O Mike tem contrato até dezembro com o Palmeiras. E tinha uma negociação avançada já há algum tempo com o Santos. O Santos prometeu um contrato até dezembro de 26, prorrogável até dezembro de 27. Nesse meio do caminho, o Grêmio apareceu com uma oferta ainda melhor do ponto de vista salarial. O Grêmio topava bancar R$50 mil a mais do que o Santos oferece, que já é bem mais do que ele recebe, os cerca de R$500 mil no Palmeiras. Pois bem, o Mike procurou o pessoal do Palmeiras e disse: tenho duas ofertas. Vocês pretendem ficar comigo? Qual é o objetivo? O Palmeiras pediu um tempo para apresentar uma proposta. O Palmeiras ofereceu 1 ano de renovação com o mesmo molde salarial. E nessa sexta-feira, o Mike procurou os dirigentes do Palmeiras para dizer que prefere ir embora, que ele aceitou a oferta do Santos e para pedir que o Palmeiras o liberasse do cumprimento dos últimos 6 meses de contrato. O Palmeiras concordou e o Mike é esperado entre segunda e terça-feira na Vila Belmiro para assinar contrato até dezembro de 27. O Mike, que tomou a decisão pelo Santos em relação ao Grêmio, depois de conversar especialmente com o Alexandre Matos, com quem ele já havia trabalhado no Palmeiras e no Cruzeiro, e com o Zé Rafael, que passou as melhores referências. Zé Rafael era parceiro do Mike nos tempos de Palmeiras. Só para completar, em relação ao Mike, a presença do Neymar também pesou para essa decisão, tá? Nicola, sobre o Matheus Reis, tem novidades? Aqui em Portugal estamos sem informação a respeito. Um abraço. Miguel, eu acho que essa chance diminui a partir da renovação de contrato com o Piquerez. O Palmeiras tinha muita preocupação em relação a perder o Piquerez. O Piquerez pediu para ser negociado depois da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras fez uma baita proposta para o Piquerez, que aceitou o contrato. A prorrogação foi firmada nessa sexta-feira, contrato até 2030. O Piquerez terá, ao lado do Alexandro, o maior salário entre laterais esquerdos que atuam no futebol brasileiro, tá? Patamar financeiro espetacular, plano de carreira, possibilidade de se tornar ídolo e capitão do time, enfim, tudo isso fez com que o Piquerez, nesse momento, adiasse qualquer chance de ir embora. Quando o Palmeiras vai contratar um goleiro reserva? E o Euclides, os caras estão no mercado já há algum tempo. Como o Lomba não foi para o Fluminense, essa busca deixou de ser tão apressada, mas enquanto o Lomba estava fazendo pressão para ir para o Fluminense e o Lomba queria estar no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras apressou o passo, chegou a conversar com o Gabriel Grando. Mas eu, se sou dirigente do Palmeiras, mais do que buscar um reserva, eu tentaria contratar alguém que pudesse chegar para ser titular a médio prazo.
alguém que pudesse ser preparado para ficar no lugar do Everton, que, na minha opinião, já não vive grande fase. Nicola, boa noite. Sugere para Leila contratar Scarpa e Hulk. Acabei de chegar, quais as novidades do Palmeiras? Ô, Rafael, deixa eu contar rapidinho sobre a situação do Scarpa. Cheguei a contar nessa semana que a diretoria do Atlético entende no Scarpa o cara que organizou toda essa rebelião dos últimos dias. O Scarpa já se posicionou dizendo que não tem absolutamente nada a ver com isso, que cada um faz o que bem entender. Então é legal registrar o lado da diretoria, mas também trazer a palavra do Scarpa, tá? O que eu posso contar é que o clima pro Scarpa, de acordo com a apuração que eu tenho com dirigentes do Atlético, não é dos melhores. E o Scarpa foi ontem um dos jogadores perseguidos entre os jogadores do Galo, né? O Scarpa e o Rony foram os mais vaiados, né? E aí, ainda em cima disso, eu posso contar para vocês que o São Paulo acompanhou com bastante atenção aquela terça-feira meio caótica lá, com com notificação extrajudicial. Se o Scarpa, por algum motivo, decidir levar o caso à justiça e sair do Galo, posso garantir para vocês que na mesma hora o São Paulo fará a proposta. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras. Neste dia de hoje, o Palmeiras que joga, né? Hoje, no caso, sábado, né, dia 26 de julho, o Verdão vai jogar aí para poder tá ganhando de todo mundo, né? Você que gosta desse tipo de conteúdo já sabe, né, que você tem que fazer. Se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações e não perder nenhum conteúdo, porque é muito importante cada vez mais que você vem aqui no nosso canal para poder se inscrever, porque é super importante, combinado? A gente vai ficando por aqui, né, rapaziada? Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais, até o próximo vídeo. Vamos que vamos!